O futebol brasileiro acaba de entrar em uma nova era de suspeitas, intrigas e acusações veladas. O que era para ser apenas um jogo de 90 minutos se transformou em uma guerra invisível travada nas telas de televisão, nas salas de executivos e principalmente no coração do Nordeste. Afinal, o que está por trás da presença constante do Flamengo nas telas que invadiam a sala de milhares de torcedores nordestinos? Acaso? Ou um plano friamente calculado para transformar o rubro-negro carioca no time de uma região inteira? Os bastidores dessa história são repletos de áudios vazados, contratos guardados a 7 chaves e uma máquina de marketing capaz de reescrever a paixão de torcedores que antes eram fiéis aos seus clubes locais. Segundo especialistas, essa estratégia já vem sendo executada há anos, mas só agora começa a ser percebida pelas massas. Primeira revelação. Segundo fontes próximas às grandes transmissoras, a escolha dos jogos exibidos em rede nacional nunca foi obra do acaso. As negociações de bastidores revelam que contratos milionários davam preferência sistemática ao Flamengo. Enquanto Bahia, Sport, Fortaleza ou Vitória lutavam para aparecer na tela principal, o rubro-negro carioca desfilava quase todo fim de semana em horário nobre. A justificativa oficial era simples: é o time de maior torcida do país. Mas vozes dissonantes afirmam que havia algo maior por trás. Uma política de dominação simbólica, que queria transformar o Flamengo no espelho em que o torcedor nordestino deveria se ver. A dúvida que ecoa é: essa preferência midiática foi apenas reflexo de números de audiência ou parte de uma engrenagem cuidadosamente planejada? Segunda revelação. Áudios que circulam em grupos de WhatsApp dão um tom ainda mais sombrio a essa história. Em um deles, supostamente um executivo de TV admite: se mostrarmos o Flamengo toda semana, o povo vai se acostumar, vai achar que é o time deles também. Essa frase, embora não confirmada, caiu como uma bomba nos fóruns de torcedores nordestinos. Afinal, estaria a mídia tentando reprogramar o inconsciente coletivo de uma região inteira? O impacto psicológico de ligar a televisão e sempre ver o mesmo time não é pequeno. Crianças crescendo em cidades distantes do Rio de Janeiro acabavam torcendo pelo Flamengo sem nunca terem pisado no Maracanã. Enquanto isso, clubes locais se tornavam meros figurantes no espetáculo midiático. A pergunta que fica é: estamos diante de um projeto de marketing ou de um verdadeiro experimento social em massa? Terceira revelação. Pesquisas internas de audiência que teriam sido abafadas revelavam uma queda significativa no número de torcedores que acompanhavam os clubes nordestinos. Segundo rumores, esses relatórios apontavam que torcedores do Ceará, do Bahia e até do Sport estavam gradualmente trocando suas paixões locais pelo fascínio televisivo do Flamengo. Mas esses números, curiosamente, nunca vieram a público. Documentos engavetados, relatórios perdidos e estatísticas misteriosamente apagadas levantam uma questão perturbadora. Por que esconder dados tão relevantes? Supostamente, porque reconhecer essa queda de interesse seria expor a verdade sobre o projeto em andamento. A substituição cultural do amor por clubes nordestinos por uma devoção importada do Rio. E enquanto esses relatórios eram silenciados, a máquina televisiva continuava a girar, garantindo que cada nova geração crescesse com a imagem rubro-negra como referência máxima de sucesso. Os corredores do futebol brasileiro estão cheios de histórias que nunca chegam ao grande público. Mas quando fontes, áudios e relatórios começam a se alinhar, o quadro que se desenha é perturbador. E não é apenas uma questão de preferência de torcida. É uma disputa pelo coração cultural de uma região inteira. Se o Nordeste se tornasse rubro-negro por influência midiática, o impacto financeiro e simbólico seria incalculável.
Camisas vendidas, patrocinadores seduzidos, contratos reforçados. Mas, acima de tudo, a sensação de que os clubes locais estariam sendo empurrados para a margem, obrigados a lutar contra um inimigo invisível que invade suas casas pela tela da TV. Esse é apenas o começo das revelações. A seguir, mergulharemos ainda mais fundo. Campanhas milionárias escondidas, estratégias de marketing direcionadas e a pergunta que incomoda a todos: o Flamengo conquistou o Nordeste no campo ou na sala de reuniões das emissoras? Quarta revelação. Há rumores de que campanhas de marketing paralelas foram estrategicamente financiadas para reforçar o Flamengo como segundo time oficial do Nordeste. Outdoors discretos em capitais nordestinas, comerciais de TV, em horários estratégicos e até mesmo ativações em festas populares parecem apontar para uma agenda oculta. Segundo pessoas próximas às agências responsáveis, havia uma ordem clara. O Flamengo deveria ser visto não apenas como um clube do Rio, mas como parte integrante da cultura popular do Nordeste. De Salvador a Fortaleza, de Recife a São Luís, o rubro-negro começava a surgir como pano de fundo em eventos que nada tinham a ver com o futebol carioca. Um detalhe curioso foi notado em festas de São João. Balões e fogueiras estilizadas com cores vermelha e preta, supostamente patrocinadas por marcas ligadas ao clube. Coincidência ou estratégia? Essa movimentação silenciosa foi moldando lentamente o imaginário coletivo, criando no torcedor nordestino a sensação de que apoiar o Flamengo era quase uma extensão natural de sua própria identidade. Quinta revelação. Embora não exista confirmação oficial, o que circula nos bastidores é ainda mais explosivo. Muitos questionam se a hegemonia rubro-negra no Nordeste foi construída dentro de campo ou arquitetada em reuniões fechadas entre emissoras, dirigentes e patrocinadores. As vitórias em campo podem ter servido de combustível, mas os verdadeiros bastidores mostram que a força midiática e financeira foi decisiva para transformar o Flamengo em um fenômeno de alcance nacional. Há quem aponte até para uma suposta divisão de cotas de TV desigual, onde clubes nordestinos recebiam migalhas, enquanto o rubro-negro nadava em rios de dinheiro. Essa diferença, dizem, não apenas fortaleceu o Flamengo, como também enfraqueceu intencionalmente os rivais locais. O que antes parecia apenas uma questão de mérito esportivo, agora se revela como parte de uma engrenagem maior, uma máquina bem lubrificada que mistura política, negócios e manipulação cultural. E agora, torcedor, fica a pergunta que incomoda. Essa paixão crescente pelo Flamengo no Nordeste é fruto genuíno do amor ao futebol ou o resultado de uma engenharia midiática implacável? As revelações mostram um enredo que transcende o campo e expõe uma disputa invisível pelo coração e pela identidade de milhões de nordestinos. Mas a verdade, como sempre, permanece escondida nas entrelinhas, nos contratos nunca divulgados e nos corredores onde a paixão é tratada como mercadoria. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários. O Flamengo conquistou o Nordeste no talento ou no poder da mídia? Inscreva-se no canal, ative o sino e fortaleça o Vestiário Oculto FC com o seu like, porque só aqui você descobre os bastidores que ninguém ousa revelar.